Ei, gente, tudo bom? Então, o capítulo 4 chama Contradições da Ideologia Liberal e vai falar um pouquinho sobretudo, a legislação, né? As contradições da legislação brasileira, pensando nela como uma grande contradição em relação à ideologia liberal. Então, a Safiotti vai começar falando de que a legislação coloca que todos são iguais perante a lei, mas a gente sabe que na prática isso não ocorre, né? Que existem diferenças concretas em relação aos homens e às mulheres, aos negros e aos brancos, né? E que essas diferenças sociais e culturais atuam sobre a vida do ser humano desde o nosso nascimento, né? Como exemplo, ela vai trazer crianças subnutridas. Então, a diferença do desenvolvimento escolar de crianças subnutridas para crianças que têm uma alimentação adequada, saudável, com uma série de nutrientes importantes, né, para o desenvolvimento educacional do nosso cérebro. E aí a gente pode pensar também não só essa diferença educacional, não só em relação às crianças, né, mas em relação aos adultos que trabalham à noite, que estudam à noite, que tem que trabalhar o dia todo, por exemplo, né, que tem que pegar a condução de horas até chegar ao trabalho e a escola e a faculdade. Então, certamente essas diferenças atuam, né, no grau de desenvolvimento aí educacional do sujeito. Bom, então ela vai questionar essa responsabilidade individual do sujeito de ser exitoso, né, educacionalmente ou academicamente, profissionalmente também. Então, vai colocar isso como uma falácia, né, da ideologia liberal, a classe dominante, a responsabilidade individual pelo fracasso ou pelo sucesso, né? Então, como é que a gente pode dizer, né, que alguém é responsável pelo seu fracasso ou pelo seu sucesso se não teve condições dignas, né, de se alimentar, de ter acesso a esses direitos ou outros? Então, ela vai questionar isso nesse capítulo do livro. Então, a gente pode fazer um paralelo aí, né, com esse debate da meritocracia, que ela não usa esse termo, mas acaba usando outras palavras. Vejam, na página 71, a sociedade brasileira, na tentativa de validar a ideologia liberal, situa o êxito econômico como um objetivo passível de obtenção por qualquer pessoa. Basta ter força de vontade, coragem para trabalhar, afirma a ideologia liberal. Então, sabemos que não é só a vontade, né, que garante o êxito em alguma coisa. É muito mais do que isso, né? São as condições concretas, materiais também. Então, esse é o primeiro ponto do capítulo 4. Daí, no próximo subcapítulo, que chama As Leis e a Sua Não Implementação, ela vai trazer a legislação brasileira como um referencial mundial. Quando a gente pensa nos Estados Unidos, por exemplo, né? Então, o Brasil tem uma legislação um tanto quanto avançada, mas ao mesmo tempo ela vai trazer essa legislação, vai questionar ela no que diz respeito ao não cumprimento dessa legislação, né? Embora seja avançada, ela não é cumprida, né? Ela é pouco cumprida, ela é pouco fiscalizada. Então, ela traz alguns exemplos. Seja o exemplo da licença maternidade, seja o exemplo
né, de legislações que combatam o racismo, né, que combatam a violência contra a mulher, que são fundamentais, e acho que isso fica bem evidente no capítulo, né, ela reforça essa importância da legislação, da gente ter leis que combatam a violência, que combatam a discriminação, mas isso por si só não garante, né, a efetivação, a implementação dessa lei. Então ela vai nos atentar para a importância, né, de criar leis, né, de transformar as leis, mas de implementá-las, né? Inclusive, cita a legislação, a licença paternidade, falando da importância da responsabilização e do cuidado com os filhos por parte dos homens, né? Então, ela também coloca em xeque essa defesa da licença maternidade na legislação, na CLT, porque acaba, de certa forma, continua perpetuando essa responsabilização integral da mulher, né, em detrimento da responsabilização do homem. Então, ela chama atenção para isso e da importância do homem, né, do pai, também criar o seu filho, também participar do desenvolvimento da vida dele, contribuir, né, com todos os processos de cuidado ali. Então, na página 77, ela coloca: urge, portanto, provocar mudanças na legislação em pauta. Até que isto venha a ocorrer, entretanto, é preciso exigir o cumprimento das leis em vigor. A implementação dessas leis cabe ao governo federal. Ora, que autoridade moral tem um governo para exigir das empresas o cumprimento das leis que ele próprio desrespeita? Vai, né, criticando isso também, esse não cumprimento da legislação. Bom, e um outro subcapítulo que chama Deve o direito ser igual para todos? Então, de novo, ela vai trazer que, né, as oportunidades não são iguais para todos. Se fosse, as leis também deveriam ser. A gente não teria leis diferentes, né, para os sujeitos, para dar conta das diferentes carências, das diferentes desigualdades. Então, ela vai pontuar o preconceito racial nesse subcapítulo, lá na página 78. E, né, então, vai falar se existem dois homens, um branco e um negro, como exemplo, né, tentando a mesma vaga de emprego, é possível que o homem branco consiga, caso eles tenham o mesmo currículo. Do mesmo modo, né, as mulheres negras são preteridas em relação às brancas, mesmo nos trabalhos domésticos, né, pouco valorizados. Então, vai falando de uma perpetuação também da discriminação racial, do preconceito racial no Brasil. E a importância de legislações, né, que rompam com isso, que busquem de alguma forma ameaçar, né, ameaçar o branco, ameaçar o homem, no sentido de coibir a violência, né, no sentido de fazer algo em relação a isso. Mas, por último, ela aponta que essas questões não são questões separadas, né? A questão racial e a questão da violência contra a mulher, do patriarcado e do capitalismo. Ela aponta que essas questões estão juntas, estão conectadas. E é importante a gente começar a trabalhar nesse sentido, assim, né? Com elas juntas. Que é o que traz o capítulo anterior, o capítulo 3, muito bem, né? Então, trazer algum ponto importante aqui que ela fala sobre isso. Não só dizendo que o poder é branco, masculino e adulto, né? Mas que isso também se acentua quando a gente pensa a classe,
em que esse homem está colocado. Então, mesmo que um homem branco adulto domine, né, outros homens e outras mulheres, possivelmente ele está sendo dominado também por alguém com um poder econômico maior que ele. Então, fala da importância dessa articulação, né, do entendimento dessa articulação entre patriarcado, racismo e capitalismo, que determina a direção para conduzir as lutas sociais. É isso, um abraço.